Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, este é o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Estamos adentrando em seu lar através do canal 14, em Recife, região metropolitana, e também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais, pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, e pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento já queremos convidá-los para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18 e o versículo 19. Se você não dispõe de um exemplar das Escrituras Sagradas, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Glória a Deus! No programa de hoje contamos com a participação do missionário Levi José e sua esposa, a missionária Nalva. Pai do Senhor, missionário Levi, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. A paz do Senhor, pastor Jefferson, é um prazer para nós participar desse programa que é tão importante, sobre a intercessão. Aproveitando a oportunidade, eu quero enviar também um abraço e a paz do Senhor para o meu pastor, presidente, pastor Elton José Alves, irmã Judite, para o Ministério da Igreja, Convenção. Também mandar a paz do Senhor para os irmãos aí, nossa igreja aí em Pernambuco, as nossas igrejas nas missões e a todos que estão acompanhando este programa através da Rede Brasil de Comunicação, que tem sido de bênção para todos nós. Amém. Missionária Nalva, a paz do Senhor, um prazer também tê-la conosco. Pastor Jefferson, é uma felicidade também estar falando com os irmãos e participando desse programa de intercessão, que eu acho tão importante, pois a intercessão move os céus. Que bênção, né? Glória a Deus. Antes de estarmos conversando com os missionários, convido a todos para juntos fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. Oremos então. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer a oportunidade e o privilégio que nos concede de estarmos aqui na tua presença para juntos participarmos de mais um programa Intercessão. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que estão sintonizados conosco neste momento, onde quer que eles estejam, em casa, nos hospitais, nas praças, nas ruas, no trânsito, que a tua boa mão de Deus alcance a todos, que este programa seja de bênção para edificação de cada um dos teus servos. Também pedimos a tua bênção sobre os missionários, missionário Levi, missionária Nalva, que estará conosco comentando esse assunto tão importante, falando sobre os testemunhos da intercessão, e que tua bênção também alcance todos os nossos missionários. Neste momento nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos amigos e irmãos, no programa de hoje, como disse, estaremos falando hoje com os missionários evangelista Levi e a missionária Nalva sobre o tema Testemunho da Intercessão, né? E eles que servem no campo de missões na República do Peru já há quase 2 anos. Por isso, gostaríamos de iniciar com a seguinte pergunta. Missionário, existe resposta de Deus para aqueles que intercedem pela obra missionária? Poderíamos nos relatar alguns testemunhos? Sim, pastor Jeff, com certeza existe resposta de Deus, porque Deus está atento à oração de um justo, né? Nós temos na Bíblia, por exemplo, quando falamos de intercessão, nós temos a intercessão de Abraão por seu sobrinho Ló, né, desde a situação que estava o seu sobrinho. E também nós temos outro exemplo, que está em Filipenses, quando a igreja de Filipos orava pelo apóstolo Paulo quando estava na obra missionária. Então, interceder é falar por alguém, né? E quando a igreja, os irmãos que ora pelos missionários, né? Deus está atento, Deus está ouvindo
e está respondendo à oração do justo. Amém? Como o texto que foi lido, né, que o senhor leu, disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Amém? E a igreja de Filipos, pastor Jefferson, o apóstolo Paulo, ele agradece à igreja quando ele disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. E nós temos, pastor Jefferson, um relato muito importante de uma irmã de nossa igreja aí no Grande Recife, uma irmã já idosa de 73 anos, que sentiu de Deus de orar por nós, amém, por mim, pela minha esposa, pela igreja aqui no Peru. Ela pediu o telefone de minha esposa, a sua dirigente, e mandou mensagem para minha esposa, né? E Manoel vai relatar aqui o que essa irmã passou para ela. A paz do Senhor. A irmã, quando ligou para mim, ela disse a mim que Deus estava inquietando ela, e ela colocou o desejo no seu coração de fazer 7 jejuns. Não sabia a irmã que nós estávamos justamente no período do Congresso de Jovens e teníamos algumas necessidades, e estávamos orando para que Deus suprisse algumas necessidades. E como missionários, quando nós fazemos eventos na igreja, a gente sempre tem aquela preocupação. A primeira preocupação é quando no campo missionário a gente tem algumas dificuldades de trazer pessoas não evangélicas para a igreja. A gente queria que o mover de Deus se manifestasse também na vida dos jovens e famílias. E naqueles dias, aquela irmã enviou a mensagem dizendo, e ela enviava também os textos que ela lia em oração por nós. E o Congresso de Jovens, o Senhor salvou 15 vidas, batizou 2 jovens com o Espírito Santo, curou, renovou. E a gente percebeu que, além das nossas orações, como Deus levanta pessoas para interceder por nós também. E a gente viu claramente que a oração daquela idosa de 73 anos, Deus tinha considerado a sua oração. E aquela mulher estava segurando a corda, orando por nós. Que bênção, né? É muito importante, irmãos, vejam o valor, não é? Quando a igreja ela entende que os missionários que foram enviados, eles não podem ficar sem este suporte aqui do lado de cá, não é? Nós que somos responsáveis também por estar diante de Deus, intercedendo para que Deus conceda a vitória. Enquanto o missionário estava falando, a missionária Nalva, eu me lembrei de um fato bíblico, não é? Quando Israel, saindo do Egito rumo a Canaã, eles foram surpreendidos pelos amalequitas, não é? E Moisés subiu ao monte para orar. Enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, Israel começou a prevalecer naquela guerra. Mas quando as mãos de Moisés cansaram, Israel começava a perder. E Arão e Ur viu que a resposta estava nas mãos de Moisés, na intercessão de Moisés. Então sentaram Moisés numa pedra, um segurou a mão do lado, outro do outro, os braços de Moisés, enquanto as mãos ficaram estendidas, até que Deus deu vitória. E esta história ela se repete. E vemos aí que Deus tocou no coração desta irmã, e certamente, missionários, Deus deve ter despertado muitos outros também, não é? Que não foram revelados. Mas essa irmã, Deus fez questão de mostrar que vocês não estão sozinhos, que o missionário ele não está sozinho. Sempre estará alguém na brecha intercedendo para que a bênção de Deus venha. Veja como é importante, meu irmão. Portanto, se você foi despertado por Deus para estar intercedendo pelos missionários, aproveite, não perca tempo, aproveite, siga a direção de Deus, porque você não sabe o quanto os missionários do outro lado estão precisando de um socorro da parte de Deus. Que bênção, não é? Mas, missionário, bem sabemos que o missionário Levi,
vem cooperando com o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, como coordenador de área aqui em Recife, aqui no Brasil. Também na sua trajetória de fé e no serviço ministerial, o senhor deve ter visto os efeitos da intercessão. Eu lhe pergunto, qual é a importância da intercessão na vida daqueles que se sentem vocacionados no serviço do Senhor? Pastor Jefferson, eu agradeço a Deus e ao nosso pastor o privilégio de ter cooperado durante 7 anos e meio aí, coordenando a área, ajudando o nosso pastor. A intercessão, ela é crucial na vida daqueles que são vocacionados ao serviço do Senhor. Aqueles que estão servindo a Deus, fazendo a sua obra, a intercessão, ela é realmente crucial, pois permite que eles se conecte com a vontade de Deus. Quem está intercedendo, que é intercessor, ele está diretamente ligado com os céus, orando, jejuando, vendo os milagres que Deus tem operado. E nós temos visto isso aqui, né? Não só essa irmã de 73 anos, mas muitos outros irmãos têm mandado mensagens, eu estou orando e jejuando por vocês aí no Peru. Amém? Porque através da intercessão, eles podem interceder por outros, orando por curas, libertação, restauração. Amém? E outra coisa, quem está orando, intercedendo por alguém, também a sua fé ela é aumentada diante de Deus. Não é verdade? É verdade. Nós temos vivenciado milagres através da intercessão. Temos visto acontecer o milagre de salvação de vidas. Famílias têm vindo aos pés de Cristo chorando. Isto é o quê? É o resultado de intercessão. É importantíssimo para todo crente, né? Nós temos um dever de orar uns pelos outros, isso é, interceder pelos outros. E principalmente pela obra missionária, né? Quando o missionário deixa seu país, sua família e vem para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, e nós aqui somos dependentes das orações dos irmãos. É claro, nós oramos, mas nós agradecemos a Deus que Deus tem levantado batalhões de irmãos para estar orando por nós. Levantado batalhão de irmãos para estar orando por nós. Isso é importantíssimo. Da missionária nova, quando eu estava falando daqui, eu me lembrei na leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo, ele reconhecia tanto o valor da intercessão, que ele pede oração para que a igreja ore pelos irmãos e também ore por ele, não é? Porque ele, como missionário, ainda que estava em prisões, mas não deixou de fazer a obra de Deus, ele disse, ore por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, não é? É muito importante, não é, missionária, essa conexão que o missionário Levi falou, aqueles que estão vocacionados por Deus, eles precisam de estar em oração para receber a direção de Deus. É muito importante isso na vida do missionário. É muito importante, pastor, porque um missionário ou uma pessoa que não ora, que não intercede, que não tem desejo de orar ou que não busca a Deus com mais intensidade, provavelmente terá muitos problemas de enfrentamento das dificuldades que surgem. O campo missionário é um campo de batalha e é onde nós devemos e necessitamos orar muito mais. Se orávamos no campo missionário, nós procuramos orar muito mais. E as lutas são constantes porque nós estamos lutando para ganharmos as almas para o Senhor Jesus. Nós estamos travando guerras e guerras espirituais. Nós travamos guerras também com o próprio inimigo, não é verdade? Isso. O próprio inimigo das almas, inimigo das famílias. E isso faz com que nós sejamos despertados a interceder. É interessante, né? Quando o missionário Levi estava falando, ele disse que é importante que o missionário, que aqueles que estão vocacionados por Deus, ele esteja orando para estar conectado, né, com a vontade
de Deus. Eu me lembrei aqui de um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele tentou levar a palavra de Deus na Ásia. Ele diz aqui no capítulo 16 do livro de Atos, ele diz assim, o versículo 6 em diante diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, veja como é importante, não é, a oração, porque a oração conecta o vocacionado por Deus, ou aquele que está realizando a sua obra, para estar de acordo com a vontade de Deus, né? Porque é Deus quem abre as portas, não é, missionário? É Deus quem conduz, é Deus quem direciona, e muitas vezes o missionário, eu acho que às vezes o senhor tenta ir para um caminho ou trazer uma mensagem para alguém e de repente Deus muda o assunto, muda a mensagem. O senhor tem vivenciado esta realidade através desta conexão com Deus através da oração? Pode compartilhar conosco? Certamente, porque às vezes nós estamos ensinando a palavra de Deus e a gente faz o nosso roteiro de ensino, mas às vezes Deus nos leva para outro caminho, né? Nos mostra um texto, porque alguém ali está necessitando ouvir da parte de Deus uma orientação, um conselho, e isso Deus tem falado, Deus tem mostrado, e tem pessoas que têm aceitado a palavra, né? Quando Deus fala, tem uma finalidade, nada acontece por acaso. Então, é claro, nós estudamos, nós lemos, nos preparamos, mas na hora é o Espírito Santo de Deus que trabalha, porque é a obra dele. E ele sempre sabe o melhor para cada um dos crentes, dos irmãos que estão na igreja. Então, isso é uma realidade. E também, eu me recordo agora que uma certa vez, o pastor Levi estava pregando e tinha uma pessoa que tinha sido convidada para o culto daquela noite. E quando terminou o culto, a pessoa perguntou ao seu parente: como é que ele sabe da minha história? Como é que, quem falou a minha vida ao pastor da igreja? Mas não era que as pessoas tinham falado a vida dele, porque até ele era de outra província. Mas naquela noite, a mensagem foi pregada e foi direcionada realmente ao coração dessa pessoa. E ele aceitou Jesus naquela noite. Glória a Deus. Porque a mensagem, e eu lembro que meu esposo disse, eu pensei em dar esta mensagem, mas de repente Deus me direcionou a outro assunto. E o assunto era justamente o que aquela pessoa que estava ali na igreja estava passando. Não era crente, porém foi convidado, e a mensagem daquela noite foi para esta pessoa que aceitou a Jesus como Salvador. Que bênção, não é? Como é importante estar em conexão, né? É a linguagem hoje, né? É a conexão, né? É estar conectado com a vontade de Deus. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a notícia de Epáfras sobre a situação dos crentes de Colosso, ele ficou tão maravilhado que ele escreveu esta carta aos Colossenses, dizendo algo interessante. No capítulo 1, o versículo de número 7, ele fala sobre isso, não é? Ele diz assim: como aprendeste, o versículo de número 6, que já chegou, versículo 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual,
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que quando o apóstolo Paulo ele recebeu a notícia dos irmãos, da fé, do amor que eles tinham por Cristo, ele então foi movido pelo Espírito Santo a orar para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e também fossem cheios de sabedoria e de inteligência espiritual para poder andar dignamente diante do Senhor. Como é importante o crente estar conectado com a vontade de Deus, porque através desta vontade revelada nós vamos avançando no conhecimento de Deus. Por isso que é importante estar intercedendo também pelos nossos missionários. Mas, missionária Nalva, a senhora durante vários anos, né, ajudou a nossa irmã Judite nas atividades do departamento social, no círculo de oração, auxiliando o seu esposo também na área. Como é a experiência de vivenciar o mover de Deus através da intercessão? Pastor, eu quero aproveitar esse momento também e mandar um abraço todo especial para a irmã Judite. O tempo que eu trabalhei com a irmã Judite foi um tempo também muito importante, que me trouxe bastante experiência. Quando o senhor fala sobre a vivenciar milagres no campo missionário, vivenciar através da intercessão, o poder que a intercessão tem de mudar situações. Eu lembro que no ano passado nós fizemos um projeto com as crianças do Círculo de Oração Infantil. Nós temos aí no Brasil a campanha de oração, que por sinal é liderada pelo senhor e pastor Josiel. E na campanha de oração, eu peguei a campanha de oração da nossa igreja no Brasil e transferi ela para uma linguagem infantil. As crianças necessitavam aprender a orar e ter objetivos na oração. E para que elas compreendessem a necessidade de orar pelo pastor, de orar por famílias, de orar por seus parentes, seus pais, pessoas que estavam lerros da igreja, orar pelas enfermidades. Nós fizemos alguns cartões com os motivos de oração. E começamos a utilizar as crianças quando chamávamos para que elas intercedessem. Nós dávamos, e até hoje nós fazemos isso, a figura da imagem para que ela saiba exatamente por quem ela vai interceder. E fizemos isso durante 2, 3 meses, orando com as crianças, intercedendo. E o círculo de oração, assim, deu um crescimento maravilhoso. E o que percebemos? Que as crianças tomaram um gosto tão grande de interceder, de orar por suas famílias, que o pastor Levi, ele fez um culto na igreja, o culto de reencontro, e entregamos convites às crianças para que eles convidassem seus pais, já que nós estávamos intercedendo pelos pais, e trouxessem à igreja. E naquela noite, Jesus salvou 7 vidas. Glória a Deus. Entre as 7, 6 eram pais e parentes das crianças que estavam intercedendo por famílias. Glória a Deus. Foi assim algo maravilhoso. E através da intercessão também, as próprias crianças começaram a ter experiências com o Senhor. Foi despertado nas crianças o desejo de orar mais, o desejo de ler. Até que um certo dia cheguei à igreja e uma criança de 7 anos para 8 anos, já ia fazer 8 anos, me procurou. E disse: irmã, eu tenho algo para lhe falar. E eu parei para escutar aquela criança. Ela disse: esta noite eu tive um sonho, e neste sonho Deus chamava o meu nome e dizia para mim que tinha um projeto na minha vida. Glória a Deus. E que eu orasse mais, que eu lesse mais a sua palavra, porque Ele vai me usar na sua obra. Que bênção. Eu fiquei tão emocionada, Glória pastor. a Deus. Abracei aquela criança,
chorei com aquela criança. E hoje nós vimos um círculo de oração infantil, intercessor. Vidas vêm se rendendo aos pés do Senhor. E famílias das próprias crianças que estão fazendo o papel de intercessoras dentro da sua família. E quero deixar bem claro que a maioria das crianças que fazem o círculo de oração, seus pais, parentes, não são da igreja. Muitos deles são afastados ou nunca conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. E essa experiência me marcou muito. Que bênção, né? Que maravilha. Como é importante, meus irmãos, estarmos ouvindo esses relatos, pois a gente vê que funciona. A oração eficaz, ela funciona, e os missionários, principalmente, eles precisam não somente ver esta realidade, mas também Deus cria situações para que a gente possa ouvir esses relatos. E como disse o evangelista, o missionário Levi, ele disse algo interessante aqui, que aquele que intercede também ele é edificado quando a gente escuta os relatos de missões. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar, com o programa, mas vamos a um breve intervalo e a gente volta em instante. Você não sai daí, dá tempo de tomar um copo d'água, né? E voltar rapidinho, porque ainda tem muita coisa aqui de Deus para a gente, e eu creio que esta programação vai seguir de grande bênção para a sua vida. Então, vai ir rapidinho, voltamos em instantes. Glória a Deus. Pela graça de Deus, nós estamos de volta ao programa Intercessão. Você que está entrando agora no ar, nós estamos entrevistando o missionário Levi José e a missionária Nalva, ambos que trabalham ali cooperando com o nosso pastor presidente na República do Peru. Eles estão contando aqui os testemunhos da intercessão, respostas de Deus, e tem sido uma bênção. Nós estamos agora voltando nesse segundo bloco e já queremos nos dirigir aí aos nossos missionários com a seguinte pergunta: missionário, pela graça de Deus, hoje vocês estão no campo de missões vivendo a realização das promessas divinas, com certeza. Sabemos que o Peru tem uma cultura diferente da nossa, todavia os irmãos foram comprados pelo sangue de Jesus e em Cristo somos um só povo. Porém, como é a realidade espiritual na República Peruana? Quais são os desafios que existem nesse país? Pastor Jefferson, louvamos a Deus por estar neste país, né? O Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre no tempo, o tempo é dele, não nosso. E para chegar neste país, Deus já tinha mostrado há mais de 15 anos, né, que nós viríamos para o Peru. Quando nós fomos apresentados pelo nosso pastor e a igreja o ano passado, que viríamos para aqui, nós começamos a orar. Já oramos por missões. Mas depois que fomos apresentados para o país que viríamos, a nossa direção agora, além de orar pelos outros trabalhos missionários, é direcionado pelo país, né? Pelo Peru, Lima, Peru, onde nós iríamos trabalhar, cooperar com o nosso pastor e fazer a obra de Deus. E nós temos visto, pastor Jefferson, Deus fazer coisas grandes aqui, certo? Nós temos observado, temos trabalhado, pedido a Deus orientação. O Peru é um país muito católico. É um país católico, mas esta semana saiu uma matéria falando que o crescimento dos evangélicos tem aumentado no Peru. E o que é que acontece? Nós temos visto os irmãos se converterem, aceitar a Cristo, mas uma das grandes dificuldades, né, desafios, eles estarem indo para a igreja, porque aqui os irmãos trabalham muito, sua carga horária aqui é pesada. Mas, graças a Deus, tem irmãos que chegam na igreja de 7h30, de 8, até 8h30, tem irmãos que chegam na igreja
e eu vejo que eles estão com sede de ouvir a palavra, com sede de orar, nos cultos de orações, e temos visto respostas da intercessão na vida dos irmãos. Porque quando o crente ele vai para a igreja, isso é Deus impulsionando aquele crente a estar na igreja, no culto de oração, no culto de doutrina, né? Mesmo com, às vezes, com o tipo curto que eles têm, né? Devido à carga horária que tem é pesada, mas o pouco tempo que eles têm, eles procuram estar na igreja. É claro que outros não têm essa mesma disponibilidade de tempo, né? Mas nós estamos intercedendo, nós estamos orando, pedindo a Deus que dê a oportunidade para aqueles que não vão com frequência, eles possam estar participando dos cultos, porque é onde na igreja que os crentes vão ser fortalecidos, né? Ouvindo a palavra de Deus. Também, pastor, os crentes peruanos, eles amam vigília. Então, quando nós realizamos as vigílias, e o pastor Levi, ele sempre coloca objetivos, propósito nas vigílias. E nós percebemos, assim, que as famílias peruanas necessitam muito das nossas orações. E as vigílias que são programadas são com o objetivo de abençoar a família. E quando temos vigílias, eles trazem não somente a sua família, que é crente, que já serve a Deus, como os seus filhos que estão afastados da igreja, eles têm o propósito também de trazer a igreja no dia de vigília. E é interessante que os filhos que não são crentes, muitas vezes também dobram seus joelhos e vão orar, não é verdade? E tem outra coisa também, pastor, além da questão de trabalho, o estudo também é uma carga muito pesada também de horário de escola. Geralmente o período escolar é um período assim de classes longas até o domingo, então muitas vezes nós temos dificuldade de ter todos os jovens na igreja. Mas uma coisa boa de você observar na igreja é que também os irmãos que vivem em províncias muito distantes, de 2, 3 horas, eles saem muito temprano de sua casa, saem muitas vezes para o culto do domingo à noite, que começa às 7 horas. Tem famílias que saem de sua casa 4 horas da tarde para estarem no culto às 7 horas da noite. Glória a Deus. A gente vê aí as dificuldades que vocês têm enfrentado no campo de missões, mas essas dificuldades, principalmente dos irmãos chegarem no trabalho, mas graças a Deus que tem sido superado através do esforço e a dedicação dos nossos irmãos, né? Isto é uma sede por Deus que está brotando no coração dos nossos irmãos, porque assim, né, o crente realmente que foi convertido verdadeiramente, ele tem desejo de estar na casa do Senhor, né? Rompe as dificuldades, rompe as barreiras, às vezes chega um pouquinho tarde, mas chega. Como é importante essa necessidade por Deus, ela é tão real na vida da gente que a gente se esforça para estar na presença do Senhor. Isso realmente ajuda bastante o crente, não é? Porque o cristão sozinho, ele não consegue verdadeiramente viver um evangelho na sua essência, porque a Bíblia diz lá em Efésios, é um texto muito interessante, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 18 por diante, o apóstolo Paulo ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que esse texto não se coloca um ponto aqui, é uma vírgula. E ele continua dizendo: enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, vírgula, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
E é interessante que ele não coloca um ponto aqui, encher do Espírito, como se você fosse ser cheio sozinho. Ele diz encher do Espírito como? Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer dizer, juntos. Então, o cristão, ele precisa estar juntos. Praticamente fora do contexto bíblico, alguém querer viver desigrejado, não é? Porque nós precisamos de estarmos juntos. A própria palavra diz, comunicai aos santos nas suas necessidades, não é? Nós vemos que lá no livro de Atos, que eles estavam sempre juntos. Houve ocasiões em que os apóstolos trouxeram um problema e eles unânimes juntaram a sua voz e clamaram ao Senhor. E diz o texto sagrado que moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então é importante, eu quero abrir esse parênteses aqui para dizer aos irmãos e algumas pessoas o quanto é importante nós congregarmos. O texto lá em Hebreus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Precisamos congregar-nos. E a gente vê isso nos crentes peruanos aí, não é? Os crentes aí no Peru, que verdadeiramente eles se esforçam para estar juntos, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, mas estão vencendo esse obstáculo, chegando para estar cultuando. E isso é tão importante, não é, missionário? Estar juntos, porque eles vão sendo fortalecidos através do ensino da palavra de Deus, da oração. O senhor pode corroborar ainda um pouquinho mais dentro deste assunto? Pastor Jefferson, eu sempre digo a ele o seguinte, meus irmãos, se você não pode chegar de 7 horas, chegue de 7h30. Se não pode chegar de 7h30, chegue de 8. Mas eu não posso chegar de 8, chegue de 8h30. O importante é você chegar, vai estar registrado nos céus o tempo que você chegar e Deus vai ver que você tem interesse e desejo de estar participando. Por quê? Qual a importância do crente estar na igreja? É uma coinonia, é comunhão, é participar, estar adorando a Deus, se reunir com os irmãos. Isso é bom para a vida espiritual de cada crente. Não é verdade? E a gente, nós que estamos na frente do trabalho, nós vemos a necessidade. Às vezes tem um irmão que a gente anda de Jesus ter misericórdia, que ele possa permanecer. Porque tem aquele crente e ele sozinho, ele caminha. Mas tem aquele que precisa daquele empurrãozinho, né? Aquela ajuda para continuar na caminhada. A gente sempre tem que estar mandando mensagem. Quando não vai para a igreja, manda mensagem: por que você não foi? Senti falta de você ontem. Vá para a igreja. Sempre dá aquela desculpa, mas eu vou chegar. E a gente sempre está falando, incentivando e motivando os irmãos a participarem, porque é bíblico a comunhão, é bíblico fazer parte de uma igreja. O senhor já explicou aí, né, daqueles que são desigrejados, mas toda ovelha necessita de um pastor. Exatamente. Todo soldado necessita de um quartel, não é? Porque soldado sem quartel não é um soldado, mas todo crente necessita estar na igreja, participando dos cultos, né? Do culto de oração principalmente. Eu sempre digo no domingo, irmãos, na terça-feira é culto de oração. Necessitamos orar mais. Necessitamos orar mais. Esse tem sido o nosso lema, a intercessão. E nós vemos que a intercessão tem realizado, através da intercessão, nós temos contemplado milagres. E quantas vezes nós enviamos uma mensagem para as irmãs que não puderam chegar, e eu sempre pergunto: por que não foi para o culto de oração? Irmã Nalva, estou doente. Então, é a oportunidade de a gente visitar, interceder, orar, junto com a igreja, interceder, e depois vermos o resultado da pessoa que estava enferma, que estava triste, que estava abatida, está ali cantando, se alegrando junto com os irmãos na igreja. E outros chegam a dizer: eu estava desanimado, mas recebi a sua mensagem, recebi a mensagem do pastor, vocês me convidaram para orar, aqui eu estou. Quando não chega, nós vamos até você, nós vamos até ao irmão ou à irmã que há dias não tem vindo à congregação.
Benção, né? Glória a Deus. Mas, considerando assim a realidade missionária transcultural que vivenciam, e sabendo que a intercessão é uma força poderosa, poderiam compartilhar conosco algumas experiências de vitórias obtidas por meio da intercessão? Ah, sim. Através da intercessão, lembra, alguns momentos atrás, nós comentamos sobre o projeto que nós fizemos com as crianças, né? Sobre a intercessão. Isso. E oramos por avós, por pessoas que estão erros à igreja. Nós temos um relato de uma criança que o Círculo de Oração Infantil estava orando por esta família. A criança de 3 anos foi diagnosticada com câncer, um tumor no cérebro. E as crianças começaram a orar. Nós fizemos uma campanha de oração também. E, recentemente, nós ganhamos a família para Jesus. A mãe, o irmão, os avós. E, para nossa surpresa, a criança recebeu o laudo médico que ela não está mais com câncer. Glória a Deus. Ela não tem câncer. Está fazendo um tratamento de outras situações, porém, o câncer não está presente. Então, a gente entende que a intercessão interferiu, a intercessão atuou, a oração chegou. Deus ouviu a oração das crianças, Deus ouviu a oração da igreja. Que bênção, né? Glória a Deus. Temos visto também uma neta orando pela sua avó, sua bisavó, que a sua avó orava por sua mãe há 25 anos, para que ela entregasse a sua vida para Jesus. Uma mulher que veio da selva, e a selva tem uma cultura totalmente diferenciada. O catolicismo é muito forte mesmo. Tem uma cultura muito diferente da costa, da seca. Mas nós vimos esta mulher se entregar para Jesus e desejar descer as águas batismais. Glória a Deus. E isso tudo é o poder da intercessão. Nós oramos aqui e vocês oram daí. Quando a igreja se reúne com propósito, pastor Jefferson, Deus atende. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja estava em constante oração por Pedro. E o anjo esteve lá, libertou Pedro. Quando a menina disse que era Pedro, eles não acreditaram. Eles estavam orando para Pedro ser liberto. É porque o milagre foi muito grande, né? Veja que coisa, né? Estava orando para Pedro ser liberto. Ele estava preso, mas a igreja estava em contínua oração. Porque quando a igreja se reúne com propósito, é o que eu digo aos irmãos aqui, irmãos, vamos orar. Deus, venha para o culto, orar por sua vida, pela sua família, né? Para Jesus abrir porta de emprego, para Jesus curar. Nós estamos aqui com uma campanha de oração para Jesus curar. E Deus atende a oração da igreja. Porque quando a igreja se reúne para orar, Deus se inclina para ouvir e atender a necessidade da igreja, dos irmãos, porque a intercessão, ela chama a atenção de Deus. Glória a Deus. É verdade. As missionários, os irmãos que nos acompanham, né, gostariam de saber os principais motivos pelos quais eles deveriam orar pelo casal missionário e pelo campo de missões, principalmente aí na República do Peru, os desafios, as dificuldades que a obra que os irmãos vêm enfrentando na realização da obra. E é muito importante. A gente já está chegando assim ao finalzinho do programa e nós vamos fazer um clamor também pela República aí no Peru e também pelos demais missionários que se encontram espalhados, não somente aí no Peru, mas também na Argentina, missionários ali em Portugal, África, como Guiné-Bissau, África do Sul, Moçambique.
e outros, não é? Nós vamos estar apresentando, mas seria interessante que vocês, nós temos faltam alguns 5 mais ou menos minutos para a gente concluir o programa, mas eu sei que dá para vocês explicar para os irmãos os motivos pelos quais eles deveriam orar por vocês e pela obra aí no Peru. Pastor Zé, nós agradecemos aos irmãos que têm orado pela obra missionária, não só aqui no Peru, como em todas as obras missionárias que tem. Cada obra missionária tem os seus desafios, né? E aqui não é diferente. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando, os irmãos oram, continuem orando por nós, para que o Senhor nos dê cada dia mais estratégia para alcançar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Para que nós possamos ver os peruanos se rendendo aos pés de Cristo. É tão lindo ver uma alma se rendendo, chorando, reconhecendo que necessita de salvação, que necessita do perdão dos pecados, para que Deus nos dê estratégias. Amém? Eu tenho certeza que os irmãos orando, Deus vai nos ajudar cada dia mais. Também orar para que Deus possa fortalecer a fé dos novos convertidos, né? Principalmente que o nosso adversário, ele trabalha, ele investe contra, principalmente os novos convertidos, aqueles irmãos que ainda estão iniciando, e muitas vezes uma palavra, né, que o inimigo lança sobre o seu ouvido, às vezes quer atrapalhar a sua caminhada, para que Deus possa fortalecer, que eles possam continuar servindo a Deus com alegria, né? Deixou o mundo para trás e possa continuar servindo ao Senhor, né? E que a igreja, né, possamos ver o crescimento da igreja, né? Tanto aqui na nossa igreja sede, como também nos dois anexos que nós temos, lugar chamado Uaroxiri e Xancai, e que outras portas possam ser abertas, né? Porque o evangelho é esse, é se expandir, né? O evangelho é que as pessoas possam aceitar, reconhecendo a Jesus como Salvador de sua alma, que eles necessitam de salvação e de perdão de pecado. Nós louvamos a Deus, porque quando se fala em intercessão pela obra missionária, é você travar uma batalha muito grande, porque você sabe que quando uma igreja se propõe a orar pelo campo missionário, a orar por vidas, para que vidas sejam alcançadas, é uma batalha. Mas eu sei que com a igreja orando, segurando a corda, Deus fará coisas grandiosas aqui em Peru. Glória a Deus. Quero agradecer também a Deus essa oportunidade de falarmos sobre as necessidades, os milagres que Deus está fazendo aqui. E o maior milagre, que é o milagre da salvação. Glória a Deus. Eu quero deixar para os irmãos também Lucas 14:14 e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 25. Irmãos, orais por nós. Por isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Orai por nós. Graças para a que Deus. nos ajude a continuar fazendo a sua vontade, a sua obra aqui, representando nossa igreja e o nosso pastor. Que bênção, né? Meus queridos irmãos, nós chegamos aí ao final do nosso programa, né? Agradecemos a Deus pela sua audiência, por poder participar conosco, e agradecemos ao missionário Levi e sua esposa, a missionária Nalva, e eu gostaria de deixá-los à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por esse privilégio, ao nosso pastor presidente, a Rede Brasil, ao pastor Jefferson, por esse programa. Deus continue ajudando, pastor Jefferson, o senhor, sua família, todos os irmãos aí da Rede Brasil, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a vida de cada um de vocês, que faz esse lindo trabalho com tanto amor e dedicação, dando o melhor para Deus. E agradecer aos irmãos, mandar a paz do Senhor para todos os irmãos, para minha família, minha mãe lá em Rio Formoso, na região Xangai, Manicinha, toda a minha família, para os amigos aí em Recife e para toda a igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue ajudando e abençoando vocês. Quero também, neste momento, agradecer a Deus, ao nosso querido pastor presidente. Quero também enviar uma saudação toda especial para os meus irmãos, que com certeza eles oram muito pelo campo missionário. É uma família que ama missões. Quero agradecer à Rede Brasil de Comunicação e quero dizer aos irmãos que a gente passa o tempo todinho falando espanhol, quando a gente volta a falar o português, e a gente é uma luta.
mas Deus tem nos ajudado. E glória a Deus por esse programa tão abençoado. Um abraço a todos e Deus os abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus nesta hora, intercedendo por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração através dos nossos canais aí de redes sociais. E nós vamos estar também apresentando os pedidos de oração dos nossos missionários e orando também pela obra missionária. Vamos pedir ao missionário Levi para estar fazendo esta oração, agradecendo a Deus e apresentando esses pedidos de oração. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te agradecendo por tua bondade e misericórdia, que apresenta o Senhor, nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, sua esposa, irmã Judite, a diretoria da Igreja de Convenção, te apresenta os irmãos da Rede Brasil, pastor Jefferson, aleluia. Pai eterno, apresenta toda a obra missionária, os teus servos, Senhor, que tem levado a tua palavra, a mensagem do Evangelho, ajuda cada um deles, capacita, dá estratégia. Ó Pai, que nós possamos ver vidas se rendendo a Ti. Pai eterno, intercede nesse momento por aqueles que estão enfermos, Senhor. Neste momento, és poderoso para dar saúde, Senhor, e curar cada um dos teus servos. Aqueles que têm intercedido, Senhor, pela obra missionária, recompensa a cada um, Senhor, com os bênçãos dos céus, pois Tu sabe e conhece a necessidade de cada um. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe o casal missionário, que continue usando poderosamente, o Senhor continue usando poderosamente em suas mãos e que o Senhor possa dar grandes estratégias e que muitas vidas possam se render aos pés de Cristo. Agradecemos a você que esteve conosco até agora, que as bênçãos do Senhor sejam realidade na sua vida e, se Deus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua casa e na sua família, desde agora e sempre. Amém.